Este vídeo é um recorte. Se você se interessou pelo tema, pelo personagem citado e quer conhecer a análise toda, vá nas descrições que o link estará lá. Agora, aprecie esse recorte. Tabata Amaral, ela mantém ainda esses movimentos maiores. Você lembra que a Tabata estava muito que era chato, era flat, trazia monotonia, trazia o debate estava aqui em cima, e quando ia ela falar, caía aqui para baixo, né? Caía muito abaixo do esperado. Agora ela faz a marcação do tempo dela, mexendo as mãos, ela mexe à direita, ela mexe à esquerda, ela faz. Então ela recebeu uma aula ali de comunicação não verbal, de comunicação corporal. Você percebe que ela está, inclusive, alternando as mãos, as contagens, contando o tempo, indo para trás. Isso ficou muito mais visível. Falei que agora ela está quase que fazendo a Macarena. Macarena, porque ela realmente agora ela fala muito com as mãos, ela dá uns pulinhos e tudo mais, que antes ela estava contida. Eu gostei muito da paleta de cores dela do último debate, que era um azul, tinha cortes, apesar que esse, por conta da luz, teve alguns cortes ali que você mostrava, ela tá de novo ali com aquele acessório, né, de metal, que é mais pesado, mais contundente, mas da outra vez ela estava com uma pulseira e estava com cortes bem mais retos, mais contundentes, que traziam uma linguagem não verbal de alguém justamente mais contundente e não tão redondinho, não tão poliana moça, né? Não tão jovial, porque ela precisa quebrar isso. Ela precisa quebrar esse modelo que você olha para ela e fala assim, cara, eu não vou botar 120 bilhões na mão de uma garota. Você tá entendendo? Numa jovem garota. Porque ela não passa essa maturidade de vida, de experiência. E você pode, às vezes, conseguir isso através de paletas de cores. Você vê que ela mudou da primeira, parece que ela deu uma mudadazinha ali, mas de novo ela veio com o taiezinho, tal, monocromático, tom sobre tom. Ficou bom para aquele fundo, né? Mas poderia ser melhor. Poderia ser melhor. E ela melhorou um pouco, desde o primeiro debate, ela melhorou aquele Agora ela busca essa, porque esse é a comunicação dela. Ela busca sair disso, ela busca sair para trazer mais emoção, mais vibe, mais energia, mas aí de acordo com o tempo que vai passando, parece que ela volta para o estado natural dela de comunicação. Mas melhorou um pouco, sempre falando da parte assistencialista, sempre falando das coisas que ela conseguiu. Não sei se é isso que as pessoas ainda querem, ou por conta que hoje você tem a internet, você tem os blogs, você tem os canais abertos aí de jornalismo e não somente aqueles que eram os tradicionais, de mostrar o que de fato vai mudar a população. A gente vai falar isso depois nas considerações finais. O que muda? Uma sociedade muda quando você tem ações assistencialistas ou quando você tem ações estruturais? Saca? Por exemplo, vamos contar uma aqui, por exemplo. Quando você fala de insegurança alimentar, o que é uma insegurança alimentar? Primeiro que eu já gostei desse nome do que o acabar com a fome. Você não acaba com a fome. Uma vez fizeram um corte dizendo assim, nossa, esse Ventura é muito doido. A fome não acaba porque você tem fome no dia seguinte. Sim, só que você tem que entender o contexto do que eu estou falando. Você não acaba com a fome. A fome é algo natural e é algo que você vai ter. Só que daí criou-se que eu acabo com a fome dando comida. É assim que acaba com a fome? Não, porque você não acaba com a fome. Mas e a insegurança alimentar? Aí o termo é melhor. O que é insegurança alimentar? É eu não ter a certeza que eu vou conseguir ter alimento para a próxima refeição ou para o dia seguinte. Então, se eu sofro, não de fome, fome todo mundo tem. Agora, de insegurança alimentar, essa seria a semântica certa, a linguística certa, eu posso acabar com uma insegurança alimentar? Pode. Como? Ah, Ricardo, é só você dar comida. Não. Se você dá comida, você não acaba com a insegurança alimentar. Você está simplesmente adiando até que esse momento não vai existir mais. Ou seja, se uma pessoa tem insegurança alimentar, ou seja, ela não consegue prover a partir da sua própria riqueza, do seu trabalho, que ela vai conseguir se alimentar ou comprar o absorvente. Gente, absorvente custa quanto? R$4? 8 unidades? Nós estamos falando de 50 centavos. Se uma pessoa não tem a capacidade, ou até a família, de gerir 50 centavos por absorvente, então eu tenho uma insegurança de absorventes, porque eu não tenho essa... Então você está entendendo que não é uma insegurança alimentar, é uma insegurança monetária, porque o que resolve isso é grana no bolso. E como é que eu faço isso? Eu dou esse dinheiro? Eu dou o absorvente? Eu dou a comida? Ou eu mudo a estrutura para que essa pessoa não dependa mais de mim?
E aí acaba a insegurança. Se eu consigo trabalho, emprego, geração de riquezas, se eu mudo a estrutura dessas pessoas e elas conseguem automaticamente a ter alimento, dinheiro para comprar o seu absorvente, eu mudo essa dependência de mim. E não é isso que a gente vê, por exemplo, nas opções, por exemplo, da Tabata. Ela fala muito do assistencialismo, do dar, do socorrer. Mas, Ricardo, não é bom você socorrer as pessoas quando estão iminentes a? Sim, mas isso não ser proposta de resolver. Isso é um paliativo e não um remédio. O remédio é você buscar atrás o que vai resolver toda essa escala de deficiência. Sacaram isso? Então, a insegurança alimentar você não resolve dando comida. Isso você sacia a pessoa da fome, mas você não resolve. O que resolve, você dando o absorvente, você resolve? Não, você não resolve. O que resolve é uma estrutura de criar riqueza, criar empregos. E é isso que as pessoas têm medo de falar. Por quê? Porque você tem que mudar na mentalidade. Você tem que mudar na visão de como as pessoas enxergam o político, de como enxergam o prefeito. O prefeito não é aquele que vai beneficiar, que vai dar. Ele tem que ser aquele que vai gerir o seu dinheiro. Vamos falar isso lá para frente, de uma maneira muito bem feita. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.